Ok, vamos lá. Opa, beleza? Robinho Lima aqui. Bom, estamos aqui nos Estados Unidos, né? Estamos levando farinha 18 toneladas para Los Angeles, lá em Kilt. Tá certo? Então vamos seguir viagem aqui. A gente parou aqui nesse posto, né? Eu acabei de abastecer e vou seguir viagem para não demorar muito, né? Para não alongar muito essa viagem. Nós ainda estamos a 785 quilômetros de distância aí do nosso delivery, né? Vamos lá. Hoje a nossa conversa aqui vai ser sobre autossabotamento, né? Eu pelo menos, né, na minha juventude, na minha infância, né, na minha adolescência, vamos dizer assim, eu muito me autossabotei, né? Como que eu posso explicar isso para vocês? Eu sempre desistia, né? Desistia das coisas, desistia de tudo aquilo que eu elaborava para minha vida, que eu tinha planos para minha vida, né? Por mais adolescente que eu fosse. E agora, hein? De onde que nós viemos, para onde que nós vamos? Vamos ter que sair aqui para ver onde que a Fernanda vai mandar a gente. Porque o GPS ali, ó, não sei se vocês Continue estão... à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda? Vire à esquerda? Fernanda, nós viemos dali, menino. Eu acho que eu tenho que sair aqui. O amigão deixou. O Fernando tá variando, viu? Ela mandou virar à esquerda, que eu tenho que virar à direita. O amigão do Peter Beauty aí deixou a gente entrar aqui. Eu, por exemplo, né, quando garoto, né, uma vez eu fui fazer curso de datilografia, olha só pra vocês verem, porque eu tinha a intenção, né, de arrumar um bom emprego, de trabalhar, por exemplo, num santuário aqui, né, ou no escritório. Então a gente fazia os planos da gente, né, e a gente achava que aquilo ali era o suficiente pra gente poder se dar bem na vida, né, e antigamente o curso de datilografia era o que há, né? Era a informática de hoje, né? Na verdade, nem existe mais o curso de informática, né? Pelo menos assim, o curso básico como tinha antes, não. Mas eu morava em Potim e esse curso era pelo menos a uns 5, 6, 7, 8 ou 9 quilômetros de distância da minha casa. E naquela época eu não tinha nenhuma bicicleta. Aliás, eu tinha uma bicicleta, mas ela estava quebrada, né? E eu não tinha o dinheiro para arrumar a bicicleta. E a gente já tinha gastado algum dinheiro para a gente poder comprar o que o curso exigia, né? Que eram as 100 folhas, né? De papel sulfite, que era para poder fazer os trabalhos lá de datilógrafo. E aí, tudo bem, eu fui um mês, eu consegui. E era 3 vezes por semana o curso, né? E 3 vezes por semana, e mesmo assim eu cheguei aí um mês, eram 6 meses de curso, e eu fui apenas um mês e acabei desistindo. Depois eu fiz uma inscrição no Instituto Universal Brasileiro. Eu queria fazer desenho arquitetônico, né? Porque em Guaratinguetá tinha uma escola, né, que ensinava o desenho arquitetônico, né, que era só para fazer os projetos, né, das plantas e tudo mais. E eu entrei no Instituto Universal Brasileiro para poder aprender alguma coisa. Não cheguei também a concluir o curso, também desisti. Siga em frente. Então, esses pequenos boicotes, né, essas pequenas situações vão encarnando em você, vão transformando você em uma pessoa que você se identifica depois como aquela pessoa azarada, que não tem sorte, que as coisas não acontecem para os outros, mas não acontecem para você. É por conta disso, é por conta da gente se tornar vítima de nós mesmos. Por que eu estou dizendo isso? Não só o curso de datilografia, como o curso
arquitetônico. Depois, futuramente, né, já casado já, eu fui fazer um curso de segurança no trabalho, que era justamente para eu melhorar, né, na questão do meu trabalho, porque eu trabalhava numa empresa. Eu falei, nossa, se eu fizer o curso de segurança do trabalho, depois eu vou conseguir melhorar aqui ainda na empresa. Eu justifico isso, né? Eu dou crédito à direita. ao período político, né? Que estava acontecendo aqui na região, que era a candidatura a prefeito e vereadores, e muitos professores naquela escola, eles eram candidatos e eles estavam de licença por conta das eleições. E aí a gente chegava na escola, eu saía correndo do trabalho, tomava banho no próprio trabalho e ia direto para a escola. E chegava lá na escola, não tinha aula por falta de professor, eu acabei desistindo também, né, desse curso. E encontrei depois futuramente com alguns amigos lá justamente do curso e concluíram e melhoraram seus empregos, e eu acabei desistindo. Sabe? Então são uma série de fatores que a gente vai ao longo da nossa vida desacreditando no nosso potencial, justificando as nossas falhas, as nossas mazelas aí, as nossas preguiças, né, vamos dizer assim, a nossa falta de coragem de ir lá e assumir aquele compromisso e concluir e levar adiante o projeto. É muito mais fácil para a gente culpar o sistema, culpar o que está em volta, o que está no entorno, do que você admitir literalmente que você está se tornando vítima de você mesmo. Então eu desisti muito na minha vida de muita coisa mesmo, literalmente, desde a minha adolescência. Eu sempre desistia. Um dia eu lembro muito bem, eu tenho uma memória muito boa lá atrás, as pessoas falam que isso é sintoma de um futuro Alzheimer aí, né? Eu lembro de detalhes do meu passado, mas às vezes eu não me lembro o que aconteceu ontem, né? Alguma coisa relacionada ao que eu comi, o que eu vesti, onde eu fui. Mas tudo bem, o que tiver que ser vai ser. Eu não sei de nada. Mas nesse caso, eu me lembro muito bem o que eu disse um dia para os meus amigos, né? Eu estava numa roda de amigos, tinha acontecido alguma coisa comigo, eu falei assim, mas comigo é sempre assim, comigo nunca dá certo. E isso eu venho arrastando isso na minha vida por muito tempo. Eu passei a minha adolescência, a minha juventude, minha fase adulta arrastando isso comigo. Eu atribuía tudo a uma situação em que eu era um pobre coitado que não conseguia alcançar os meus objetivos. Mas hoje, né, o que eu digo hoje, mas pelo menos há 20 anos aí atrás, né, onde eu montei meu próprio negócio, porque eu sempre quis ter meu próprio negócio, eu sempre quis ter um negócio meu para eu sobreviver sem precisar de patrão, sabe, aquela situação assim que você se vê numa condição de você tomar conta de algo que está dando muito certo, que está funcionando. Então eu fiquei durante 21 anos, para ser mais exato, dono do meu depósito, dono da minha reciclagem. E a partir desse momento, né, e eu sempre lamentava, tá? Mesmo há 20 anos atrás, que eu tinha 34 anos, eu ainda lamentava assim, né? Falei, para os outros tudo funciona, para mim dá errado. Para os outros todo mundo apoia, para mim dá errado, para mim não funciona. E quando eu comecei a trabalhar, né, no depósito com a reciclagem, eu cheguei a ter 4 funcionários, a menina que trabalhava em casa e mais 3 funcionários no depósito. Eu comecei a entender e a perceber, mas mesmo assim, eu ainda por um longo período, mais da metade desse período que eu tive o depósito, eu ainda administrei errado, sabe? Eu ainda não soube ainda fazer o negócio funcionar de uma forma em que eu pudesse tirar todo o proveito daquilo que eu tinha construído. E no futuro, né, mesmo assim, depois de um bom tempo já funcionando com depósito, pelo menos uns 10 anos já funcionando com depósito, eu ainda tinha aquela sensação de amadorismo, né, de estar fazendo algo muito para tão pouco financeiramente, né, o retorno financeiro ser tão pouco.
e eu acabava me tornando vítima de mim mesmo todas as vezes que isso acontecia. O dia que eu percebi, por isso que eu digo para você, quando a gente se sabota, quando a gente coloca na mente da gente que o problema vai ser muito maior do que a solução, ou às vezes a gente nem percebe, né, que existe uma solução para aquele problema, a gente vai continuar se alfinetando, vai continuar se espetando, vai continuar se sabotando. Então, todas as vezes que você tiver numa condição em que você se coloca como vítima, fuja dali o mais rápido possível. Saia desse clima de autopiedade o mais rápido possível, porque essa é a fórmula maior do fracasso. Eu falei que o mar vai acompanhar a gente aqui, ó, a viagem toda. Olha ali ó, o barquinho à vela ali, ó. O maior sinal de fracasso que um ser humano pode ter é quando ele se sente vítima de si mesmo e culpa outras pessoas ou lamenta pelo fato de não ser afortunado, de não ter sorte na vida. Por quê? Porque fica amargurando, porque fica perdurando ali uma condição em que ela não consegue se ver livre, porque a autopiedade é muito mais forte do que o autocontrole para poder sair daquela situação, e a pessoa se sabota, ela começa a perder forças. E por um determinado momento, eu trabalhei no depósito por mais de 20 anos, né, 21 anos, né, como eu disse, e por mais que eu gostasse de fazer aquilo que eu estava fazendo, eu ainda tinha essa sensação, sabe? Eu tinha a sensação de que os meus compradores, né, os que compravam os meus materiais, eles não me levavam tão a sério como um empresário, né? Eu achava que era meio que como se fosse um favor, né, que estivesse sendo feito para mim, né? E não era, na verdade não era, era uma negociação. Eu era muito grato àquelas pessoas que compravam meu material e eu acabava sendo fiel a elas, né, na hora de vender o material para elas, mesmo que o valor fosse menor. E enquanto isso eu estava deixando de cuidar do que era meu, estava deixando de cuidar do meu negócio, estava deixando de ganhar mais. E o empreendedor, um homem de negócios, ele não pode ficar apegado afetivamente a esse tipo de condição. Ele tem que ser corajoso o suficiente de impor, né, o seu real valor ali e levar isso com mais seriedade possível e levar isso com a maior franqueza possível, não é? Então as pessoas às vezes, quando eu fazia uma pressãozinha no meu comprador, o que ele fazia? Ele ia lá e aumentava os meus preços, ele melhorava os meus preços. Mas se eu ficasse calado, se eu não falasse nada, aquilo ali para eles ia ser uma glória, porque opa, o Robinho vai vender para mim mesmo de qualquer jeito, não é? E dos 6 a 7, não, acho que foi até menos, tá? Foi entre 5 a 6 anos últimos aí do depósito, né? Olha que região bonita aqui, gente. Não é possível, olha como é que não é tão chique rodando nessa... Ó, aqui a gente precisa passar, viu? Vou conversar com o pessoal do comboio lá, que a gente precisa pegar essa região litorânea aqui no American Truck, aqui no nosso comboio, porque tá muito legal aqui, tá muito bonito, viu? Isso aqui eu vou mostrar pra eles, lindas paisagens aqui no nosso American Truck, rapaz, que coisa linda. E eu aprendi, né, nos últimos 6 anos aí de depósito, vamos colocar assim, eu aprendi que eu tinha que administrar diferente o meu negócio. E quando o negócio começou a ficar bom, aí veio meio que uma puxadinha de tapete, vamos dizer assim, do meu funcionário. Ele simplesmente estava muito bem comigo, o irmão dele abriu um depósito, ele simplesmente chegou da noite pro dia e falou: ó, tchau, vou embora, não vou trabalhar mais para você. E esse funcionário estava comigo há 10 anos. E eu tinha, depois de um longo tempo, né, eu tinha mudado o sistema de trabalhar, consegui enxergar a melhor condição para eu poder trabalhar e incluir ele nesse projeto, né? E aí simplesmente ele chegou e disse que não ia mais, que não ia mais ficar ali comigo. E isso aí, como só tinha nós dois, acabou meio que quebrando as minhas pernas ali. Depois eu treinei outros, né, mas não deu muito certo. Aí eu também fui me desmotivando.
Mas esses 6 últimos anos do depósito em que a gente estava tocando ali, foram os melhores anos da minha vida. Foi quando eu deixei de ser vítima de mim mesmo. Foi quando eu comecei a ser patrão, foi quando eu comecei a ser empresário e foi quando eu comecei a elevar minha autoestima, a ver resultados, principalmente financeiros, de uma situação em que eu lutei tanto para conseguir conquistar. Só que foi bom, não foi ruim. Todo o trajeto, todo o processo foi muito bom, foi um aprendizado para mim. Só que se eu tivesse percebido isso antes, então o recado é para você que está aí, talvez pensativo, está aí pensando no que fazer, na sua autonomia, né? Você colocar sempre em xeque ali qualquer movimento que você vai fazer, principalmente quando você é patrão, né? Principalmente quando você que comanda o espetáculo, você precisa sim tomar pequenas decisões a todo instante para que as coisas funcionem bem, para que as coisas funcionem melhor. E aí às vezes que falta pra gente um pouquinho de autoestima, um pouquinho de coragem, um pouquinho de deixar de ser vítima de si mesmo. Porque a partir do momento que a gente deixa de ser vítima de si mesmo, a gente começa a ser predador. Ao invés de a gente ser caça, a gente começa a caçar. E aí é onde você descobre que tem um mundo inteirinho para você desbravar e que você estava preso numa gaiola, não é? Então solte a fera, literalmente solte a fera. Claro que os comportamentos são diferentes, né? Tem pessoas que agem de uma maneira tão natural que você nem percebe que a pessoa estava ou sofrendo ou tendo dificuldades. Ela age de uma forma em que você não percebe as coisas que acontecem, principalmente a parte sentimental, né? E quando a gente vai muito pelo emocional, quando a gente vai muito tira a razão de cena e vai só pelo emocional, aí sim você comete vários erros contra si próprio. Não é nem contra os outros, é contra você mesmo. E todas as vezes que você age de forma que você no futuro, né, observa que poderia ter feito diferente lá atrás, é sinal de que você cresceu, é claro, mas que você perdeu tempo. Então, se esse recado aqui chegar até você e conseguir fazer com que você analise eu não estou dizendo só na questão empresarial, não. Isso é para a vida, com os amigos, porque às vezes a gente percebe que a gente se aproxima de pessoas que querem só sugar nossa energia, só sugar aquilo que a gente tem de bom, de positivo, né, para oferecer. E algumas pessoas, elas simplesmente querem tirar isso de você. Aí é onde a gente se frustra, a gente se decepciona, a gente cria o apego, né? A gente não suporta que a pessoa se distancie da gente, a gente fica dependente daquela amizade, daquele amor, né? Daquele ciclo familiar, talvez, sabe? Então não, essa liberdade, ela é fundamental para que você deixe de se sabotar, para que você deixe que as coisas aconteçam na sua vida de uma forma um pouco mais firme, um pouco mais forte, um pouco mais corajosa. E eu demorei um pouco para isso, sabe? E quando eu decidi fechar o depósito, eu estava convencido de que todo o trabalho que eu tinha feito tinha valido a pena, claro, mesmo sabendo que o depósito tinha o seu potencial. Eu acabei, as coisas começaram a acontecer de uma forma, por isso que eu falo, preste atenção naquilo que está acontecendo ao redor. Tantas vezes a gente insiste, né, numa situação em que a gente não observa as coisas ao redor, e aí a gente começa a cometer um erro atrás do outro, e aí vem aquele sentimento de frustração, de que as coisas dão certo para os outros e não dá certo para você, e que o outro faz a mesma coisa que você e o outro prospera e você não. Siga em frente. Essa sensação que a gente tem quando o outro prospera e a gente não, é quando a gente não observa os sinais que estão à nossa volta. E quando começou a aparecer os sinais de que o depósito estava chegando no meu limite, e eu consegui observar isso, eu consegui prestar atenção nisso, foi onde eu comecei a tomar algumas atitudes, né? Até mesmo o fato de trabalhar sozinho por um período, diminuir minha carga horária no depósito literalmente para 1 ou 2 dias só para trabalhar no depósito, e já era o suficiente para mim.
né? Eu estava realmente me desgarrando aos poucos ali. Os fornecedores por si só, eles foram deixando de contar comigo, né? Fornecedores grandes, né? Da fábrica, por exemplo, da Casa do Óleo aqui da região, eles foram já migrando para outros compradores, porque acho que era para acontecer aquilo. Agora imagina se eu insistisse numa condição dessa, eu ia me vitimar, eu ia chorar, eu ia ficar angustiado, amargurado ali. Então preste atenção nos sinais, e tudo que acontecer relacionado ao seu negócio, à sua vida pessoal particular, coloque isso sempre como... Aliás, observe sempre os sinais, observe sempre aquilo que está acontecendo naquele momento, para que aquelas coisas que você está sentindo naquela hora, para que você consiga administrar isso e não se vitimar. Simplesmente erguer a cabeça, tocar em frente e falar: ó, eu estou determinado a fazer com que isso aconteça na minha vida. E assim vai, né? Agora a gente precisa arrumar um lugarzinho para parar aqui, hein? Rapaz, tá difícil pra gente manobrar aqui, viu? Tá difícil. Vire à direita. Porque eu precisava de um lugarzinho pra parar aqui já, hein? Lembra daquela lei dos 5 segundos? Aí você pode passar. Aqui será que dá? Vamos ver se aqui dá. Se aqui der, não é tão bonito, hein? Pronto. Aqui deu. E a gente continua daqui. Não é o melhor lugar para parar, mas com toda certeza vai ajudar a gente a descansar um pouco aqui, tá certo? Eu acho que eu consigo arrumar o caminhão aqui nessa vaga aqui, mas eu não vou enrolar muito vocês não, porque o recadinho que a gente queria dar a gente já deu, né? Que era justamente para falar sobre isso, né? Para não se vitimar, tá bom? Não transforme aquilo que seria para te dar prazer em algo que vai fazer você ficar lamentando depois o resto da sua vida. Então não faça isso com você mesmo, tá? Sempre que for fazer alguma coisa, entenda o processo, assimile ali as suas perdas e se valorize o máximo que você puder. E aí, quando as pessoas vierem questionar você a respeito de alguma atitude sua, de algo que você fez em prol de você mesmo, para que elas não se surpreendam, né? Por isso, pelo fato de você estar empenhado em fazer com que as coisas deem certo para você. Ó, eu vou colocar esse caminhão aqui e vou jogar ele lá para trás, ó. Tá bom? Mas para isso eu já vou parar por aqui, porque aqui já tem uma parede ali, ó. Não consigo ir mais para lá. Aqui já é o limite dele, mas eu dou um jeitinho de colocar ele ali, beleza? Então muito obrigado por você ter assistido e até a próxima. Valeu!